Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Então vamos falar... Vamos lá, Bruno Henrique. Deixa eu procurar alguma matéria que fale sobre essa pauta. Mais um jogador... Né? O Bruno Henrique, né, tá sendo investigado aí por questão de manipulação envolvendo bets, né? Envolvendo cartão amarelo que ele tomou no confronto contra o Santos, se eu não me engano, em 2023, se eu não estiver enganado. E aí o tio dele mandou um zap falando: e aí, né? Tem 2 amarelinhos, e o terceiro, hein? Quando será que sai? E aí, meio que naquela investigação, né, das autoridades, né, eles tiveram acesso à troca de conversas, né, do Bruno Henrique com familiares, e ele falou: vai ser contra o Santos. E aí foi o tio, foi o sobrinho, foi a cunhada, todo mundo fez uma apostinha, e o que mais impressiona é o valor que eles postaram. Inacreditável. Que é relativamente baixo, né, para padrões de um jogador que é um dos principais do Brasil e que ganha um salário milionário, né? Exatamente, né? Ganhos entre 700 e 2.500 reais. Isso daí não é baixo, isso daí não é nada. E aí, fica a pergunta, eu acho que é a pergunta que mais me assombra, assim. Por quê? O que faz um sujeito que ganha milhões e milhões de reais por ano, né? Ele entrar num esquema dele, ele tá vendo, né? Porque o Bruno Henrique não é possível. Tudo bem, o Bruno Henrique pode não ser o referência, assim, pô, que gênio da humanidade, não é o Albert Einstein, né? Mas assim, o que faz, sabe, o cara tá vendo que tem um monte de jogador que tá caindo em esquema de aposta, caindo aí, perdendo carreira, perdendo tudo, porque não é de hoje que isso tá acontecendo. Ano passado, né, teve escândalo, teve até jogador do Fluminense envolvido, e... Cara, o que faz o sujeito se arriscar a esse nível, né? Sabe, por causa de 700, 2.500, chama o familiar, pô, cara, tá precisando, toma, né? Para que fazer esse tipo de assim, não consigo entrar na minha cabeça, né? Não sei se é um lance assim meio de tipo, sabe? Eu vou tirar vantagem aqui, ninguém vai perceber, porque é muito pouco. Eu não sei, cara, porque mesmo se for isso, assim, é muita burrice vocês arriscar por tão pouco. Vocês têm alguma teoria para que ajude a explicar, tentar explicar isso daqui? É difícil explicar porque não faz muito sentido, né? Mas eu não sei se é tamanha ingenuidade. Não tem como explicar algo assim, né? Porque eu acho que assim, as bets vieram para o Brasil e eu acho que jogadores, pessoas comuns, redes sociais, ninguém estava preparado para essa avalanche que é essas bets, né? Que é essas apostas, né? Hoje você assiste o Campeonato Brasileiro e você está recebendo uma enxurrada de propaganda de casa de aposta, né? Eu acho que só no Brasileiro ali, durante o jogo, tem 7 casas de apostas diferentes, né? Entre ali placar, né? Aqueles anúncios, né? De nome nome, naming rights, né? Do Campeonato Brasileiro, os próprios times usando. Então é uma enxurrada, né? E eu acho que faltou no preparo para entender o que é isso, né? Por exemplo, o Flamengo, né? Agora ele criou uma casa de aposta, né? A Flabet. Então eu vou, assim, eu vou na linha, não muito convicto, mas que falta de instrução do Bruno Henrique, que isso pode dar merda, tá? Porque esse caso é de 2023, é bem parecido ali quando estourou o escândalo, né? Dos outros casos. É verdade. Dos outros demais jogadores aí que sofreram, né? Punições por causa disso. E vou na linha mais de ingenuidade e falta de preparo ali, que, puta, se eu fizer alguma coisa disso pode dar merda. Até porque não é possível que um jogador vai colocar sua carreira em risco por causa disso, né? Enfim. Possível, né? É possível. É possível. O problema é que Exato.
Então, sei lá, gente, é bem complicado defender, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito, eu acho que tem que ir na linha da ingenuidade para fazer algum sentido nessa história. Não sei se o Pedro também concorda com isso. Ah, eu concordo em número, gênero e grau, Carlos. E você estava falando sobre essa questão das enxurradas das casas de apostas aqui no Brasil. E, cara, se você for parar pra pensar, tem time na Série A que tem patrocínio de duas casas de apostas. Vitória, Fortaleza também, se eu não estiver enganado. É, isso fora a forma como isso foi trabalhado, né? Tipo, se você for pegar o boom das casas de apostas no Brasil, vem, assim, patrocínio de casas de aposta, na verdade, ele começa ali em 18, 19, se eu não estiver enganado. E só que o boom dele vem ali em 2021, que era justamente pandemia, uma época em que praticamente meio que não tinha tanto entretenimento. Na Inglaterra, né, era muito forte. Sim, na Sempre Inglaterra, foi. na verdade, sempre foi, né? Mas, tipo, no Brasil, no futebol brasileiro especificamente, o bom ali é em 21, 22. E aí, a partir daí também, né, no começo de 23, em toda a situação lá do Aleph Manga. Eu lembro muito do Bauerman, né? O Bauerman, ex-zagueiro do Santos. E, enfim, eu também não consigo não achar que é uma ingenuidade, tanto do Bruno Henrique, quanto também do próprio, digamos, entorno dele, da família, justamente pelas origens dele. Tipo assim, não sei se vocês sabem, né? Vocês, meninos, também quem tá assistindo a gente até agora, mas o Bruno Henrique saiu do futebol de várzea aqui de Belo Horizonte. Ele foi criado na comunidade do Concórdia. E aí ele ganha, né? O time dele ganha a Copa da Itaiaia, né? Que é o principal campeonato de várzea aqui de BH. E começa a carreira dele ali, né? Ele primeiro faz testes no Cruzeiro, é emprestado, vai para o Uberlândia, depois Goiás e aí vai para a Europa. E então, tipo assim, sabendo e ciente da história do Bruno Henrique, eu não consigo não acreditar que é ingenuidade, porque tem uma mudança de vida muito drástica e também, no caso, né, dele e da família mais próxima, mas também do fato de parte da família do Bruno Henrique continuar na quebrada. Então, tipo assim, o vô dele, se não me engano, alguns tios continuam morando no Concórdia, mesmo com o Bruno Henrique jogando no Flamengo. Então, faltou justamente, pelo menos na minha opinião, essa questão de instrução sobre tanto o perigo e os riscos dessa questão de apostas, quanto da situação mesmo. A gente falou sobre a falta de assessoria do Pedro Lourenço na forma como ele gere o Cruzeiro. Eu acho que isso se aplica também ao Bruno Henrique, sabe? E não só ele, mas muitos jogadores de futebol como um todo, né? A gente usa ele como exemplo pela exposição midiática, pelo fato de ser um dos principais nomes do Flamengo, mas tem muito jogador na Série A, no futebol brasileiro como um todo, que tem um histórico parecido ou até, digamos, mais profundo, mais aprofundado do que o Bruno Henrique. E o Lucas até falou também que realmente faltou essa instrução por parte dele, por parte do entorno dele. Cara, eu vou falar o seguinte aqui, vou dar essa é a minha opinião, né? Eu já vi muito conteúdo e muita coisa sobre essa questão de casa de apostas e de bet aqui no Brasil. E claro que isso também entra com outras questões, negócio do jogo do tigrinho, né? Todo esse negócio, esse cassino online virtual que você tem agora na palma da sua mão, né? A minha opinião, né?
sincera, assim, com relação ao futebol, né? Vou me delimitar apenas ao futebol, não vou dar opinião geral, que eu acho que geraria um debate mais longo. Para mim, aqui no Brasil, levando em consideração o contexto, gente, o nosso país, ele é um país que, além dessa questão de instrução, é um país muito desigual, né? Esses jogadores, né? A população, de forma geral, ela não aposta por entretenimento. Ela pode falar ali, o viciado pode ele falar que ele tá por entretenimento, mas ele não tá por entretenimento. Ele faz aquilo ali, muitas vezes, com uma tática, ele realmente leva aquilo ali com uma renda extra, com tipo, uma possibilidade de apostar 10, 15 reais e uma hora ganhar uma bolada, ganhar 700 conto, 800 conto. Eu entendeu? já fiz isso, eu já postei o meu salário do dia 30 inteiro, integral ali, para gerar um valor a mais. E porque eu tava precisando ali levantar uma grana, no desespero ali, puta, foi sem medo. Assim. Na verdade, foi com medo, né? Mas eu vi ali como uma oportunidade de fazer um dinheiro a mais. E deu certo? Assim que caiu, eu joguei e deu certo, mas roleta russa. Poderia dar certo, como poderia dar merda. Então. Olha aí. Mas assim, olha que pode dizer que talvez tenha um pouco mais de instrução, mas me deixei levar, fui. Mas foi a primeira e única, assim, também, porque eu vi, puta, não, isso aqui não dá. Então, olha só isso, né? Então, eu já vi dados falando que hoje no Brasil se gasta mais com esses jogos de azar do que com arroz. As pessoas estão gastando mais dinheiro com jogos de azar do que com arroz, gente. Você entende? Eu acho que numa questão assim de menos de um ano que regularizou as casas, que se permitiu essas casas de apostas entrarem no Brasil, o dinheiro gastado, né, o mercado de casas de apostas aqui no Brasil, tipo, tem até um vídeo que mostra esse gráfico, né, que quando libera aqui no Brasil, fica tipo assim, o mercado inglês era o mais alto do mundo, né, que usava a casa de aposta. Aí o gráfico faz assim com o Brasil, assim, estica assim. Então, tipo, o Brasil hoje, ele é disparado o país que mais gasta dinheiro com essa questão de aposta. Então, tem essa questão educação financeira, tem a questão econômica que as pessoas realmente... O Carlos, né, eu acho que esse exemplo é muito bom, porque o Carlos não é uma pessoa, imagino eu, né, claro, né, mas um cara, assim, de classe média, né? E mesmo assim, né, é um sujeito que às vezes vai precisar, né? Entrou nessa jogada para conseguir uma grana. Imagina um cara, né? Que tá numa situação muitas vezes muito pior do que a nossa aqui, né? Que tem que compra o almoço para vender a janta. Me esqueci agora o nome do ditado. Vende almoço para pagar a janta. Isso, exatamente. Vende almoço para comprar a janta. Imagina. Então assim. Eu tô falando tudo isso para chegar no ponto que é o seguinte: para mim, casas de aposta, o futebol não deveria utilizar como patrocínio. Sabe, o esporte há anos atrás, né? Por exemplo, Fórmula 1, os carros de Fórmula 1 eram maços de cigarro em forma de carro, com rodas, né? E foi banido porque entende-se que cigarro é uma coisa danosa. Né? Antigamente, os jogadores faziam propaganda de marca de cerveja, etc e tal. Isso também foi banido. Não acontece mais, porque entende-se que bebidas alcoólicas, por mais que você faça um uso recreativo, o alcoolismo destrói famílias e vidas de pessoas todos os anos. E agora na Inglaterra foi proibido, os times ingleses têm patrocínio de casa de aposta. Exatamente, exatamente. Para mim, se na Inglaterra, que é um país que economicamente, né, as pessoas, não dá nem para comparar com a realidade brasileira, para mim, no Brasil, a discussão não era regularizar, a discussão deveria ser em alguns, né, eu não vou nem entrar nesse caso de proibir tudo, né? Para mim, deveria proibir tudo, porque eu acho que isso daí só traz malefício, não traz benefício nenhum para a sociedade. Mas falando especificamente de futebol, para mim, deveria entrar no debate para ser proibido. Deveria ser proibido, porque é algo assim que é tão danoso como bebida alcoólica, é tão danoso como cigarro, é tão danoso como qualquer tipo de droga. As pessoas estão viciadas, as pessoas estão doentes nisso daí. Mas os times devendo horrores, a casa de aposta chega com... Todos os times têm recorde aí da sua história de valor de patrocínio devido às casas de aposta. E os times devendo tudo, como é que vai proibir? É isso. Aí, para mim, o governo deveria comprar essa briga, mas a gente sabe que não vai comprar. Porque se comprar essa briga, se tirar o dinheiro do Mengão Malvadão, se tirar o dinheiro do Fluminense, se tirar, não tô falando... Salário do Depay.
o salário do Depay, meu Deus, isso é uma medida impopular que qualquer presidente, qualquer governo que tivesse aí, não iria pegar nesse vespeiro. A sociedade, isso deveria ser um debate de toda a sociedade, e creio que num país como a Inglaterra, esse debate deve ter acontecido para proibir, né, que os clubes utilizassem esse tipo de patrocínio, mas também é outra realidade, né? A Inglaterra tem essa questão, não tem patrocínio de bet, mas tem um monte de time patrocinado por multimilionário aí, de empreiteira, de Qatar, então também nem tá precisando tanto assim, né? É no Brasil que realmente as casas de apostas, de fato, que nem o Carlos falou, mudou a realidade financeira de muitos clubes, né? Hoje a gente vê os clubes brasileiros investindo pesado aí, até em craques mundiais, mas enfim, é um debate longo, não vou me aprofundar, essa é a minha opinião, para mim tinha que proibir no futebol, não sei a opinião da galera aqui no chat, e deixa aí que isso deve virar um corte, aí deixa nos comentários também, para vocês falarem aí o que vocês pensam sobre isso. Enfim. Não, perfeito, não, mas eu concordo, assina embaixo aí das suas palavras, doutor, mas a gente sabe que na prática não vai acontecer, e aí dá medo, né, de saber o que vem por aí. Eu acho que o Bruno Henrique talvez seja o principal caso aí, que talvez seja, pelo menos falando em jogadores, que eles fiquem um pouco mais ligados com isso, né? Mas, pô, Bruno Henrique, é Lucas Paquetá, que é o único meia praticamente da seleção brasileira que também está envolvido com isso. Enfim, jogadores grandes. O Neymar é patrocinado pela Blaze. Enfim, é uma discussão que vai... É embaixador da Blaze, né? Não é nem patrocinado. Exato. Então, enfim, é uma discussão bem comprida, bem densa, que aí vai ser difícil, viu, controlar. Com certeza.